Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que nós retornamos, de forma virtual a Colmeia Valorizando a Vida, agradecendo aos trabalhadores da Colmeia, agradecendo àqueles que nos ouvem com muito carinho, agradecendo ao Pai, ao Mestre Jesus, pela oportunidade que temos de trabalhar, do trabalho, do serviço, enfim, em prol do nosso próximo. Então, nesse momento, nós fechamos os nossos olhos e nós vamos agradecer. Agradecer infinitamente a Deus, nosso Pai Criador, pela oportunidade que temos de servir. Agradecer por esse encontro virtual e tão fraterno. Agradecer por esse evangelho que nos instrui, que nos mostra que só existe um caminho, que é o caminho do amor. Agradecer por essa doutrina tão esclarecedora, que nos contempla a cada leitura, com pensamentos profundos, com ideias que tocam o nosso coração e nos fazem refletir. Diante de tanta beleza, com muita gratidão, a espiritualidade amiga tão querida, que é tão paciente conosco, nós agradecemos humildemente por mais esse encontro e por mais essa oportunidade. Que sejamos intuídos e amparados. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 9 é o tema ainda bem-aventuranças, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Quando eu leio esse tema, bem-aventurados os mansos e pacíficos, eu penso o quanto eu estou distante daquilo que o Pai espera de nós, O quanto esse processo é extremamente gradativo, é lento, mas o quanto ele é verdadeiro e o quanto nós sabemos que todos nós chegaremos lá. A doutrina, ela nos diz isso de forma bastante clara, mostrando então que somos todos irmãos e que todos caminhamos em direção à luz. E para isso, para que a gente chegue até essa luz, a cada encarnação, e não em cada vida, porque vida é uma só, mas em cada encarnação, nós vamos expandindo, despertando a nossa consciência, nos libertando de amarras profundas, e nós vamos então compreendendo o que esse Evangelho, o que o Cristo nos deixou. Nós vamos compreendendo de forma profunda e esclarecedora para nossa alma, onde nos diz o que significa essa mansuetude, o que significa essa paciência, sermos pacíficos, não sermos belicosos, porque somos. Diante disso e fazendo uma autoanálise, me observando, eu percebo o quanto sou belicosa ainda, o quanto somos intolerantes, o quanto somos pouco mansos. De maneira geral, somos agressivos, somos intolerantes diante do nosso próximo, de nós mesmos, E estamos entendendo que esse não é o melhor caminho. Estamos compreendendo que esse caminho é um caminho que nos faz sofrer,
que a raiva, o ódio, a falta de mansuetude, ela só gera em nós desequilíbrio. Então, o quão pouco caridoso eu sou para comigo mesma e o quanto pouco caridosa eu sou para com o próximo. Nós somos para com o nosso próximo. Que venha ser essa mansuetude de alma, de compreensão maior, de palavras adequadas, de atitudes. Ser manso não significa ser conivente com erros, sermos omissos, darmos de ombro, fingirmos que não vemos. Não, na verdade, quando damos de ombros, quando somos omissos, nós não estamos praticando o bem. Ou seja, estamos praticando o mal. Está no Evangelho. Mais adiante, no capítulo 15, isso é muito claro, fora da caridade não há salvação. Então a gente descobre que não basta não fazer o mal, é importante a prática do bem. E quando somos omissos, quando fingimos que não vimos, quando não praticamos o bem, nós estamos praticando o mal. E essa mansuetude, muitas vezes, também nos confunde porque nós não somos seres iluminados. Nós temos dificuldade de compreensão, de entender o que verdadeiramente seja ser manso, ser pacífico e sermos atuantes, sermos ativos. É um grande aprendizado para todos nós. E ele diz, bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Esse possuir a terra, no sentido de que nós herdaremos essa terra, ou seja, nós ficaremos, pois faremos parte de um mundo em regeneração. Esse mundo em regeneração, ele não está fora de nós. Nós é que estamos no processo regenerativo. E quando nós nos modificamos e quando nós, então, entendemos essas bem-aventuranças e cada ponto trabalhado por essas bem-aventuranças são virtudes que nós adquirimos ao longo da existência ou das existências. Então, nós vamos nos tornando, nós vamos sendo. E esse sendo é extremamente profundo, porque quando eu sou, eu vibro o que eu sou, eu vibro harmonia, eu vibro paz, eu vibro mansuetude, eu vibro paciência. E essa luta então é constante, porque nós somos de maneira geral impacientes. Então quando eu percebo, quando eu observo essa característica, essa invirtude em mim mesma, e eu tento trabalhar as virtudes em mim, não se reconhece o espírita pelo esforço que faz em ser melhor. Então, essa tentativa de melhora essa luta é que me coloca nesse caminho, em direção à evolução. Quando ele diz herdar a terra, significa ficar no mundo de regeneração. Significa continuarmos nesse planeta. Herdaremos esse planeta, ou seja, faremos parte de um planeta mais evoluído. Para isso é preciso que a transformação se processe de dentro para fora e não de fora para dentro. Não vai acontecer algo externo que me transforme. Sou eu num processo de autoconhecimento, de estudo, de reflexão, de meditação, num processo de autoiluminação que eu modifico a mim mesma, que eu modifico a minha energia, que eu modifico o meu redor. E começo a refletir essa luz, e começo a refletir essa modificação. Então, eu trago seres que começam a gravitar comigo nessa mesma proposta de bem, de mansuetude, de amor. E aí juntos é que tornaremos a terra regenerada. E não vai ser a terra regenerada que nos transforma, que não é um processo do externo
para o interno, mas sim de interno para externo. E ele diz: bem-aventurados os pacíficos, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então, vai ser a nossa característica de espíritos mais evoluídos, filhos do Pai, dando o exemplo maior de mansuetude, dando o exemplo maior de que somos pacíficos, de que lutamos pela paz. E mais do que isso, de que vibramos paz, vibramos mansuetude. Isso é lindo. E me faz refletir nessa linda passagem de João, que está aqui no livro Vinha de Luz, da passagem de número 105, paz do mundo e paz do Cristo. É linda essa passagem, paz do mundo e paz do Cristo, onde ele diz, João diz, a paz vos deixo. É a passagem de João, né? Desculpem. Jesus diz, né? A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Vou repetir, né? É João, capítulo 14, versículo 27. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Essa passagem linda, dita pelo nosso mestre, nos faz pensar sobre a paz do mundo e a paz do Cristo, que está aqui dentro de nós. E que a gente vai descobrindo dia após dia. E sabiamente, o nosso querido Emmanuel fala sobre isso. E ele diz, é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Quantos de nós estamos estacionados naquele mesmo degrau evolutivo? Omissos, indiferentes, ociosos. E não evoluímos, estacionamos. Quantos de nós estamos nesse degrau? A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Então, a serenidade de esferas mais altas significa trabalho. Então, esse trabalho divino que nós não conseguimos compreender, dada ou tamanha a nossa ignorância, a nossa imperfeição. Mas essa serenidade está a caminho da luz imortal. E esse imortal com letra maiúscula. E que nós temos dificuldade de compreender. Esse Deus, né? Essa imortalidade, essa beleza que nós não conseguimos compreender, dada a nossa condição ainda tão primitiva, pois ainda estamos num plano de expiação e prova. Estamos tentando nos regenerar e fazer parte desse novo mundo. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. A paz verdadeira, a consciência em paz. Eu acho que até para nós, espíritas, quando nós lemos isso, também continua sendo distante. Como seria essa paz tão profunda que nós temos algumas vezes leves insights dessa beleza e dessa paz? Então nós temos que parar e refletir. O que é que nós podemos fazer para contribuir com essa paz, para contribuir com esse novo mundo? Nos círculos da carne,
A paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes, daquele que tem muito, não é? É a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. Quantos de nós ainda sentimos prazer quando ganhamos uma batalha, que seja ela uma batalha de fala, né? Quando a gente disputa algo onde a gente queira manifestar o nosso conhecimento e a gente bate boca, né? Querendo ganhar. E na verdade o que a gente descobre é que nesse tipo de disputa não existe vencedor. Mas como somos ainda bélicos, como duelamos, é para a gente refletir. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago. Embora haja fome espiritual no coração. Olha que lindo. Olha que lindo. Ou seja, a paz dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos, indiferentes, que desfrutam a paz do mundo, sentem-se triunfantes, venturosos, dominadores. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. A paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca a paz do Senhor. A paz que excede o entendimento, nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Olha que lindo. Que linda mensagem de Emmanuel para a gente refletir sobre a verdadeira paz. Então, muitas vezes o que a gente acredita ser paz, será que é paz? Vamos então aproveitar, né, essa noite para a gente refletir sobre o verdadeiro sentido de paz que Emmanuel nos deixa no capítulo 105 do Vinha de Luz. Essa passagem linda de Jesus, né? Onde ele comenta. Então, aqui nesse capítulo, que é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre injúrias e violência. Então, fala o quanto ainda somos violentos. Esse capítulo é um capítulo curto. E a gente, lendo, nós conseguimos realmente nos enxergar. A gente consegue se ver. E, na verdade, a gente descobre que ainda somos muito violentos com as nossas atitudes,
Às vezes, com os nossos gestos, somos violentos, fazemos caras e bocas demonstrando essa agressividade, essa violência, com as nossas palavras. De maneira geral, temos um longo caminho a ser percorrido. Mas para isso é preciso que haja vontade. Vontade de modificação, de transformação, de nós nos transformarmos, de refletirmos, tentativa de mudança desses vícios que trazemos de tantas encarnações, né? Onde somos violentos há tanto tempo, né? Adquirimos isso no reino animal, essa violência protegendo a cria, e a gente traz de uma forma ainda bastante instintiva, sem a reflexão, sem essa inteligência que proporciona uma modificação interior e uma paz íntima para todos nós. E ele fala então da obediência, fala da resignação, e é muito bonito quando ele fala, porque ele fala que a obediência é o consentimento da razão. Então, usamos a razão e obedecemos. Então, é o consentimento da nossa razão, mas que a resignação é o consentimento do coração. É quando a gente, então, aceita, porque é quando a gente fala resignação, nós sentimos a condição de humildade, né? É preciso que ela se expresse, é preciso que haja aceitação. Junto com essa aceitação vem então essa resignação, misturada com essa humildade que já começa a fazer parte da nossa alma, de reconhecer o quanto somos impotentes diante da vontade do Pai, diante dos seus desígnios. Quais são esses desígnios? Qual é essa lógica que muitas vezes não é uma lógica normal para nós, não é verdade? Quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente tem uma perda de um irmão querido, quando nós temos um pai de 90 anos aí com saúde e nós então perdemos o nosso irmão querido aos 60 com um infarto fulminante. Então, qual é essa lógica se a gente não tem conhecimento da doutrina? Parece que Deus, então, ele não é lógico, não é? Ele não é lógico, ele nos faz sofrer. E nós sabemos que não é nada disso, que existe beleza em tudo isso, que existe um passado em tudo isso, que existe um porquê, uma causa espiritual, então, que nos explique. É preciso, para que a gente encontre essa paz diante dessa vontade, da vontade do Pai, é preciso que a gente compreenda e aceite, através da resignação, a sua vontade, aí o nosso coração falando. E nós vamos então aceitando e sentindo paz. Fala também nesse capítulo da cólera. E somos ainda coléricos, nós sabemos disso. Somos no trânsito, o trânsito nos testa constantemente. Somos no dia a dia, respondemos muitas vezes de forma atravessada, respondemos mal, somos muitas vezes mal criados, nós sabemos disso, mal educados. Por quê? Porque trazemos ainda isso de forma bastante intensa na nossa alma. Para que a gente se modifique, é importante que a gente tenha vontade que a gente reconheça as nossas imperfeições e que a gente, então, tente fazer diferente. Essa cólera está ligada ao nosso orgulho. Quando o nosso orgulho se fere, quando aquilo que nós gostaríamos que acontecesse ou que nós acreditávamos que nos aconteceria não acontece, e nós então nos enraivamos, né? Porque nós somos assim ainda. E a cólera e a raiva, cólera é muito forte essa palavra, eu acho que ela não deve mais fazer parte desse planeta, assim como ódio é muito forte. É preciso, então, que a gente vá dominando esses instintos mais animalizados e trazendo, então, uma sutileza, né? Modificando isso, se
autoanalisando, observando essas tendências e tentando modificá-las. Isso é muito importante, porque de maneira geral nós também somos impacientes para conosco. Nós somos impacientes para com o nosso próximo. E é importante que a gente então reflita e se transforme, se é o que nós buscamos. Por isso, a importância do bem-aventurados, mansos e pacíficos. Nós temos a última parte, porque esse capítulo é realmente bastante curto, então nós temos, além da doçura, da paciência, ele fala da obediência, da resignação e fala, logicamente, da cólera. E aí, por último, aqui, nessa parte, que faz parte das instruções dos espíritos, nós temos Hahnemann, pai da homeopatia, né? Falando aqui. E ele nos diz que o homem encolorido... Desculpe. Que o homem inclinado à cólera encontra quase sempre desculpa para o seu temperamento. Então, o desculpismo ainda faz parte da nossa existência. Nós temos uma tendência a encontrar uma desculpa para as nossas atitudes, principalmente quando nós percebemos atitudes ainda bastante primitivas. Mas nós sempre temos uma desculpa para a nossa fala, para as nossas atitudes, para as nossas reações. Nós temos sempre uma explicação, quando na verdade nós deveríamos olhar para as nossas viciações, para as nossas imperfeições e deveríamos ser severos para com elas. E deveríamos ouvir os nossos amigos quando eles apontam para uma situação onde nós estamos realmente sentindo raiva, encolerizados, e nós então nos desequilibramos. É muito importante que nós queiramos nos olhar. E Hahnemann continua: existem temperamentos que se prestam mais a atos violentos que outros. Mas é interessante porque ele continua aqui dizendo que quando o espírito é belicoso, ele expressa isso no corpo físico dele. Então não é devido ao corpo, mas sim é de dentro para fora. É o espírito belicoso que ali se encontra e ali se expressa. E assim acontece para tudo na nossa existência. Se nós não temos uma predisposição, se nós não apresentamos uma tendência, essa imperfeição, ela deixa de existir. Mas quando ela já está trabalhada, ela se apresenta de forma mais sutil. Então, o que nós precisamos ter e despertar nossa consciência hoje, nesse planeta que sabemos que se transforma, é essa consciência para essa modificação, essa consciência para esse despertar maior, de que eu sou isso hoje, mas não é isso que eu quero ser amanhã. Eu estou assim, mas eu não sou assim. Há muito aqui para melhorar e eu sei que eu consigo melhorar. Então, é nossa responsabilidade tudo que nos acontece. Somos os únicos responsáveis por tudo, absolutamente tudo que nos acontece. E isso fica lindamente explícito nesse evangelho, que a cada experiência são novas conquistas, ou estacionamos ou evoluímos, que todas essas experiências nos auxiliam para o nosso processo de transformação e elas fazem com que nós olhemos para nós mesmos e que possamos então observar o quão distante eu estou dessa mansuetude, mas o quanto eu quero chegar nesse processo, o quanto eu quero vibrar mansuetude, o quanto eu quero vibrar paz,
o quanto eu quero ser mais tolerante, mais paciente para comigo e para com o meu próximo. Então, essa é a mensagem dessa bem-aventurança da noite. E novamente, com muita gratidão, com muito carinho, nós agradecemos a Colmeia Valorizando a Vida, por essa oportunidade que nos dá, por esse carinho de podermos aqui falar e expressar um pouquinho, né, daquilo que nós estamos aprendendo, as duras penas nessa encarnação. Então, nós vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos agradecer e vibrar. Nós vamos agradecer por mais essa noite, por mais essa oportunidade. Agradecer pelo corpo físico, pela paz que sentimos. Agradecer pelas bênçãos e as dádivas da vida. Agradecer pela família que temos, que é que precisamos. Agradecer por tudo de bom que temos. Pela saúde, pelo corpo perfeito. Com muita gratidão, nós vamos vibrar pela paz do mundo, por todos os irmãos doentes nesse momento, por todos os irmãos com Covid, em sofrimento, em hospitais, em UTIs, entubados, sentindo dores, falta de ar, medo, por todos os nossos irmãos em sofrimento no planeta. Por todos os países que lutam para superar essa doença, essa crise, a crise econômica do mundo, onde nós vamos descobrindo que somos todos irmãos e que o único caminho é a fraternidade. Orar pela nossa família, orar por nós mesmos, para que tenhamos e sejamos muito mais mansos e muito mais pacíficos. Em nome de Jesus, dos benfeitores espirituais que nos inspiram, da protetora da colmeia, nós encerramos esse bate-papo da noite e agradecemos mais uma vez. E que assim seja, gratidão infinita pela paciência em nos ouvir e que possamos estar, se o Pai o permitir, presencialmente em breve, se não, virtualmente, e muito gratos. Boa noite a todos, fiquemos com Jesus e que assim seja, graças a Deus. Gratidão. Bom, eu agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade, né, desse trabalho que eu faço aqui como voluntária, porque quem vê de fora assim não imagina o quanto é gratificante, quanto amor que a gente coloca aqui dentro, né? É trabalhoso, é cansativo, por muitas vezes a gente tem que correr atrás de doação, porque aqui a gente só trabalha com doações, né? Tudo doado. E muitas vezes não tem, então a gente corre atrás para montar os enxovais dos bebês, mas para mim é muito gratificante. Acho que é muito gratificante para nós, porque assim, elas dão um retorno, e esse retorno é importantíssimo para nós, porque elas agradecem muito, elas ficam muito felizes, e elas entram aqui de uma forma e saem totalmente diferente. A autoestima delas levanta e melhora muito.
Eu cheguei aqui ao projeto como gestante. Na época eu passava muito por depressão. Fui muito acolhida aqui pelo pessoal, me sentia uma segunda casa. E o trabalho de todos aqui comigo foi de uma maneira tão acolhedora que eu me senti assim, de uma forma que depois que minha filha nasceu eu tinha uma necessidade de estar aqui, de alguma forma também para ajudar. E conforme minha filha foi crescendo, hoje não dependendo tanto assim, uma frequência mais de mim, e ela hoje está na escola, tudo, eu passei a vir para o Colmeia para poder ajudar as gestantes no que é necessário. E para mim também é muito gratificante, eu adoro fazer esse trabalho, porque como a Suzana falou, nós ganhamos com isso. Então eu também agradeço todos os dias para Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui fazendo um pouquinho em prol dessas gestantes que são tão carentes, que precisam tanto de carinho, de colo, de acolhimento, e isso a gente faz o possível para dar. Então, aqui no Colmeia, que eu gosto aqui, porque ele sempre tem bastante orientação, tem bastante gente profissionais, tem um grupo amigo, o grupo de terça-feira são as pessoas legais, sabe conversar, tem bastante mulher, um ajuda a outra, não tem briga. É um lugar que a gente desabafa bastante conversa, porque eu gosto de ficar aqui, porque às vezes em casa é muito agitado, às vezes muita correria. E aqui não, aqui você relaxa, tem esses projetos das cores que a gente brinca, às vezes é o rosa, às vezes é o branco, o violeta, que a gente fala que é da calma mesmo, assim, né, que a gente usa sempre o rosa. Eu acho legal. E assim, na questão também que às vezes ajuda a gente, né? Que é gostoso na questão de ajudar, de ser bom com a gente, assim. Muito bom, assim, um lugar assim, que ser acolhido. Se fosse por mim, eu queria ficar mais tempo. Não queria ficar assim, só por causa do choval do kit, mas sim pela companhia, que é gostoso, é uma tarde maravilhosa, ficar sossegado. Você relaxa bastante, ri bastante, brinca bastante. Usa água de brincar, tudo. A gente tem tempo, isso que a gente é ouvido e a gente aprende bastante coisa. Assim, hoje nossa aula foi importante, hoje na palestra, às vezes, palestra às vezes é chato, não é? Mas hoje a gente tem a orientação do corte, que não pode ter que risco de, a gente não é obrigado a aceitar muitas coisas no hospital, no do corte, as coisas que a orientadora estava explicando para nós. Isso é muito importante, saber o direito e os deveres que a gente tem, no caso, no hospital. Do leite mesmo, explicando como que faz para alimentação, do saudável. Isso é bom ter um lugar que a gente pode saber as orientações. Muito bom isso, eu gosto. Relaxa a gente. E fora a música que tem que expõe pra gente assim, quando a gente chega, assim, aquela música saudável, assim, relaxa a gente, às vezes a gente acaba até dormindo. Brinca com a gente, tudo assim, é muito bom. Eu gosto. E eu comento pra todas as mulheradas que quiser fazer curso aqui no Colmeia, é um lugar muito bom. Fora a ajuda que você recebe, às vezes você tá com algum problema, você consegue desabafar. E é um grupo de amigas. Para mim foi assim, algo que me ajudou muito na minha vida e eu gostaria de fazer o mesmo por outras gestantes também, que elas se sentissem tão acolhidas como eu me senti. Colmeia para mim é uma coisa muito especial. Não é apenas um trabalho qualquer, é um trabalho que realmente faz a diferença na vida de muitas pessoas.